Fala pessoal, tudo bem? Tranquilos? No vídeo de hoje eu quero apresentar para você uma alternativa que eu considero interessante para você se expor ao mercado internacional, mais especificamente ao mercado norte-americano, através de uma ETF, que basicamente é um fundo fechado negociado na bolsa. Quando eu adquiro uma ETF, eu estou comprando uma cesta de ativos. E no vídeo de hoje eu quero apresentar para você um ETF que replica a carteira do S&P 500, que basicamente reflete as 500 maiores empresas de capital aberto dos Estados Unidos. Nesse vídeo eu quero apresentar para você as características dessa aplicação financeira, os pontos positivos e pontos negativos, e ao final a gente vai avaliar juntos se vale a pena ou não ter esse ativo no portfólio. Bom, se você é novo aqui no canal, eu quero te fazer um convite. Aproveita a oportunidade e já se inscreve. Toda semana a gente tem postado vídeo novo e eu tenho certeza que eu vou conseguir agregar muito valor, muita informação e conhecimento de qualidade para você. Então aproveita a oportunidade e já se inscreve aqui no canal. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é quais são as características desse ativo financeiro. A gente vai perceber que quando eu compro uma ETF, eu tenho uma exposição duplicada, porque eu estou investindo basicamente no S&P 500 e ao mesmo tempo eu estou exposto à variação do dólar. Apesar de eu fazer uma compra em reais, como eu estou comprando uma cesta de ações negociadas nos Estados Unidos, eu fico automaticamente exposto à variação cambial. Isso pode ser bom, né? Porque eu posso ganhar tanto na alta das ações quanto numa possível valorização do dólar frente ao real, mas também pode ser ruim porque o contrário também pode ocorrer, uma queda das ações e também queda do dólar. E em algumas situações você pode ter uma alta do dólar e queda das ações, ou queda das ações e alta do dólar. Mas o importante aqui é entender que eu tenho essa exposição duplicada quando eu invisto nesse papel. Bom, aqui eu listei algumas vantagens que eu considero interessantes para quem deseja se expor ao mercado norte-americano através dessa ETF. A primeira vantagem é a simplicidade para que você possa investir nessa ETF. Basicamente, você vai entrar no seu home broker e fazer a compra como se fosse uma compra de uma ação. Eu vou mostrar isso mais à frente para você. Segundo ponto é a acessibilidade. Hoje a gente vai perceber que esse papel custa em torno de 200 e poucos reais e você consegue comprar uma cota unitária no mercado padrão. Antigamente a gente tinha que utilizar o mercado fracionário, mas a partir de um tempo isso já não é mais necessário. Terceiro ponto, você tem uma exposição à moeda forte. A gente sabe que a diversificação é fundamental e você estar diversificado em uma moeda forte estrangeira, por exemplo o dólar, eu considero como fundamental. E o quarto ponto, que eu considero mais importante, é você ter uma diversificação. Bom, e aqui a gente tem uma característica importante dessa ETF. Quando eu faço uma aplicação via B3, eu estou comprando essa ETF, que tem o código de IVVB11, e basicamente esse dinheiro serve para comprar uma ETF negociada nos Estados Unidos, que tem o código IVV. A gente vai perceber, e eu vou colocar na tela para você observar, que esse dinheiro que eu invisto aqui no Brasil, ele praticamente vai ser todo direcionado para a compra dessa ETF negociada nos Estados Unidos. Uma outra pergunta que você pode estar se fazendo é o seguinte: quais são os ativos que compõem a carteira desse fundo? E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Bom, aqui eu separei para vocês a composição desse portfólio que representa essa ETF. A gente vai perceber que as principais empresas de tecnologia representam o maior percentual da carteira. Então a gente tem Apple atualmente com 6,62%, Microsoft com 5,67%, Amazon com 4,84% e assim sucessivamente. A gente consegue ver também uma diversificação setorial bem acentuada e a gente consegue ver empresas bem conhecidas, né? Como Coca-Cola, que tem aqui 0,68% da carteira, o próprio McDonald's, que tem 0,59%. Então você tem uma possibilidade interessante de diversificar o teu portfólio de forma bem simplificada. Atualmente essa carteira é composta por 509 ações e tem muita empresa conhecida que normalmente faz parte do nosso cotidiano, como por exemplo Motorola, HP, McDonald's, como eu já mencionei, e por aí vai. Bom, mas como qualquer aplicação financeira, você tem pontos positivos e pontos negativos. Por isso eu listei algumas desvantagens aqui para apresentar para vocês. Eu coloquei aqui um botãozinho laranja só para identificar que talvez seja uma desvantagem, mas eu acredito mais numa característica dessa aplicação financeira. A primeira seria uma taxa de administração, né? Então, como você está comprando um fundo fechado negociado em bolsa, você paga uma taxa para o gestor comprar essa ETF negociada no exterior. Atualmente, essa taxa praticada pelo IVVB11 é de 0,23%, e isso já representa a taxa global do ativo, né? É o que você vai pagar. Bom, uma outra desvantagem que o pessoal costuma mencionar é que uma ETF não paga dividendos. Bom, e aqui tem uma observação que eu considero muito importante.
Uma ETF, na minha concepção, ela tem basicamente duas funções. A primeira, economizar tempo do investidor. Ele não quer gastar tempo escolhendo as ações, então ele compra um pacote fechado. E a segunda possibilidade é expor o investidor a um mercado específico. Nesse exemplo, a gente está apresentando o mercado norte-americano através da ETF IVV-B11. Então, na minha concepção, não faria muito sentido você querer receber os dividendos, porque o teu propósito quando você faz uma aplicação numa ETF é economizar tempo. E é por isso que o gestor é remunerado. Ele vai reaplicar esses dividendos para você. Durante a fase de acumulação de patrimônio, mesmo que você compre uma carteira de ações, é fundamental que você reaplique esses dividendos. Então eu considero que quando você investe numa ETF e esses dividendos são reaplicados automaticamente pelo gestor, isso é bom para você porque vai economizar tempo para que você possa focar no teu trabalho, investir mais e, como consequência, acumular mais patrimônio. Então, no meu ponto de vista, isso não seria uma desvantagem, e sim uma vantagem para o investidor. Uma outra desvantagem que eu considero mais uma característica é que quando você investe numa ETF, você está se expondo a um ativo objeto de forma indireta. Logo, você está investindo em reais aqui no Brasil. Desse modo, você está associado ao risco local, o risco de regulamentação brasileira. Por outro lado, a gente também precisa entender que quando eu levo o meu dinheiro para o exterior, eu fico embaixo da regulamentação daquele país especificamente. E quando a gente fala, por exemplo, dos Estados Unidos, eu tenho um risco, por exemplo, do imposto sobre herança, que é bastante pesado de acordo com as leis norte-americanas. Quando a gente parte para a parte de tributação, a gente vai perceber que, diferentemente do mercado de ações, quando eu adquiro uma ETF e eu obtenho ganho de capital, eu não tenho a isenção de imposto de renda. Logo, eu tenho ganho de capital, eu tenho que pagar 15% sobre esse ganho. Aqui tem um ponto que eu considero que é um ponto negativo, porque quando eu adquiro, por exemplo, uma ETF, essa ETF representa uma cesta de ações. Algumas dessas ações pagam dividendos, esses dividendos são tributados nos Estados Unidos, e no momento em que eu liquido uma posição vencedora aqui, com ganho de capital, eu vou ser tributado novamente. Então ocorre como se fosse uma bitributação. Esse eu diria que é um ponto negativo no caso dessa ETF especificamente. Vamos dar uma olhada lá no Home Broker como é que a gente compra esse papel. Bom, aqui é bastante simples, eu coloco o código do papel, como se fosse uma ação mesmo negociada em bolsa, clico em comprar, escolho a quantidade, lembra que eu posso comprar a quantidade unitária, não preciso colocar o código F no final, e aí eu faço a compra mediante a minha assinatura eletrônica e o envio dessa ordem. Um ponto importante que eu quero apresentar para vocês é que esse tipo de ETF, basicamente, pelo fato de estar dolarizada e utilizando ações no mercado internacional, você acaba tendo a possibilidade de diversificar o teu portfólio com um ativo descorrelacionado à maior parte da tua carteira. A gente consegue observar isso claramente fazendo um comparativo desse papel com o índice Ibovespa. Então a gente consegue ver que a bolsa hoje está subindo 0,95 e essa ETF americana está caindo 1,16. Então a gente tem uma correlação aqui negativa. Isso é importante porque você pode mesclar esses ativos no portfólio e automaticamente diminuir a volatilidade da sua carteira. Em algumas situações, por exemplo, o investidor tem uma carteira acentuada de ações e ele não quer se desfazer desses papéis. Uma possibilidade para ele diminuir a volatilidade da carteira e automaticamente diminuir o drawdown, que seria a curva de capital negativa entre topo e fundo, seria ele ter uma exposição a esse ativo descorrelacionado. Para ficar mais simples, eu estou mostrando para vocês como é que funciona essa correlação negativa entre a bolsa americana e a bolsa brasileira dolarizada, né? A gente consegue ver nessa linha vermelha que representa o IVV-B11 e a gente consegue ver na linha azul que representa o Ibovespa. A gente consegue observar que quando a ETF está subindo, existe uma possibilidade da Bolsa Brasileira estar caindo. E o contrário também é verdadeiro, né? A gente consegue ver que quando a Bolsa Brasileira sobe, a ETF costuma cair. Então isso faz com que eu possa equilibrar o meu portfólio e minimizar os solavancos da carteira. Aqui fica bastante claro, né? O mercado brasileiro caiu e a ETF americana subiu. A gente consegue ver de uma forma bem simplificada aqui. Bom, e a grande pergunta que fica é se vale a pena ter exposição a essa ETF via B3. Bom, meu propósito nessa videoaula é apresentar para você os riscos e as características dessa aplicação financeira. Como mencionado no vídeo, a gente vai perceber que é um ativo bastante volátil, porque tem exposição ao mercado americano de ações e, ao mesmo tempo, ao câmbio. Então, cabe a cada investidor avaliar a sua propensão a risco para compor o seu portfólio com esse ativo especificamente. Por outro lado, é fundamental o investidor observar que ele precisa ter uma diversificação não apenas no mercado local, mas também no mercado internacional. E, se possível, ter uma diversificação também em moeda forte. E
e a gente vai perceber que esse ativo propicia isso para o investidor. Então, cabe a cada investidor avaliar se vale a pena ter essa ETF na carteira ou não. Então é isso, espero que esse vídeo possa ter agregado para você. Um grande abraço e até o próximo encontro. Valeu!